É verdade. Bom, boa tarde, pessoal. Nós estamos agora aqui reunidos para mais um seminário Linguagem e Atividade. Esse seminário, como eu sempre anuncio, é um trabalho que eu realizo junto com as minhas supervisionandas de pós-doc. Hoje, especialmente, essa organização parte de um trabalho que a Larissa tem junto com o Alan, que é amigo dela, também da Jorgelina, com pesquisadores como o Paco, que esteve com a gente também, e mais tarde vamos fazer essa conversa. Então, eu fico muito, muito feliz da gente poder ter essa oportunidade de receber você, Alan, com a gente hoje, para a gente fazer essa conversa. Fico muito contente de ter a Larissa como supervisionanda de pós-doc, também aqui coordenando essa discussão, e todos os alunos que aqui estão para fazer esse debate, todo mundo, como eu já disse aqui nos bastidores, várias pessoas do grupo comentaram de quanto tinha adorado o texto e a discussão do Alan. Acho que vai ser muito, muito, muito importante para nós, como grupo, essa discussão, para a gente aprofundar questões que a gente tem, e agradeço muito a todo mundo também que está assistindo aí agora, junto com a gente, ou mais tarde, em outro momento, quando vocês tiverem oportunidade de assistir, porque vai ficar não só no Facebook, mas posteriormente também no YouTube. Então, quem vir depois pode até deixar pergunta, mas espera para a gente responder em algum momento quando a gente volta lá, tá bom, gente? Ou então manda um e-mail para as brincadas e a gente vai abrir para vocês. Eu queria, então, passar a palavra para a Lari, que vai apresentar o Alan, abrir a discussão com ele, e depois a gente vai para as perguntas. Muito obrigada, realmente foi muito bom ter você aqui com o nosso grupo, com a nossa parceria. Valeu. Obrigada, Fer. Então, eu reforço as boas-vindas ao Alan, querido. É muito bom tê-lo aqui. Vou fazer a sua apresentação acadêmica formal, né? Só para a gente manter uma certa tradição, depois a gente vai questionar todas essas tradições. O Alan Carneiro é professor pesquisador na área de políticas linguísticas na Universidade Federal do Estado de São Paulo, e atuou como professor de português como língua materna e como língua adicional em diversos contextos, como, por exemplo, na Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul. E tem experiências nessas áreas como formador de professores em nível de pós-graduação no Brasil e no Timor-Leste. Ele é doutor em Linguística Aplicada na área de Multiculturalismo, Plurilinguismo e Educação Bilíngue pela Unicamp, onde também se formou como licenciado e bacharel em Letras e em Linguística. O Alan trabalha com pesquisas etnográficas na área de estudos da linguagem, em particular sobre o desenvolvimento de políticas linguísticas educacionais, com destaque para o ensino de português como língua adicional e o ensino de leitura e escrita acadêmica em contextos multilingües e multiculturais. A palavra é sua, Alan. Logo mais a gente volta a conversar. Tá bom, muito obrigado, Larissa, Fernanda, Maria Cecília. É uma grande honra para mim estar aqui com pessoas que eu admiro tanto, né? A Larissa como colega, parceira aí ao longo da formação, e a Fernanda e a Maria Cecília como referências aí importantes, né, no nosso campo, né? O trabalho aí do grupo de vocês, né? Uma contribuição aí para a ciência brasileira. Então, para mim, é muito legal também estar com todos vocês, né, que são parte aí do grupo de pesquisa, que estão estudando, interessados, né? É minha primeira fala também na PUC de São Paulo, né? Enfim, também um lugar que eu tenho também muita estima, né? Enfim, pelos professores que eu tive, né? Pelas tradições com as quais eu tive contato, né? Então, é um grande prazer estar aqui. Então, né, assim, a Larissa já falou um pouco aí de mim, da minha história, da minha trajetória. Eu falei para a Larissa, eu vou fazer mais no formato mesmo de uma fala, né? Não vou trazer o PowerPoint, mas eu tomei notas sobre o que eu gostaria de comentar, trazer para vocês, né? Ampliar. Então, assim, né, eu tenho atuado aí um pouco, né, sobretudo com essas questões de políticas linguísticas e educacionais, né, com a questão dos documentos, os processos de implementação, né, isso que eu tenho feito bastante em termos de pesquisa, e aí mais especificamente com o ensino de português como língua adicional, português como segunda língua,
e também com as questões de educação bilíngue, né? Porque muitas vezes essas questões estão aí em interface, né? Então, eu trabalho um pouco com essas duas vertentes aí. Então, tanto, né, nas disciplinas que eu dou na graduação, quanto na pós-graduação, e nas orientações também de graduação, de mestrado, tenho trabalhado um pouco com isso. E também, aí, às vezes, a gente entra também para as questões étnico-raciais, as questões de interseccionalidade, que estão presentes quando a gente trabalha com a diversidade sociocultural, sociolinguística, né? Então, essas questões estão todas muito próximas. E, então, tenho feito isso, né? Tanto, né, no ensino, na extensão, né, na pesquisa, enfim. Também atuo com vários projetos de extensão, com ensino de português como língua adicional, com formação de professores, trabalhando com essas questões. E mais recentemente, né, o campo aí das migrações tem, né, chamado muito, né? Então, eu estou aí nesse momento envolvido em parceria com o Museu da Imigração, com a Prefeitura de São Paulo, com o Memorial da América Latina, ajudando também na formulação de políticas públicas, políticas de formação de professores, cursos de português como língua adicional. Ainda está tudo muito, né, provisório, mas assim, a gente identifica aí que tem muitas demandas nesse campo, muitas questões, né? Então, isso é o que eu tenho feito mais. E, enfim, né, essa reflexão que a gente vai fazer hoje é um pouco uma outra vertente, digamos assim, que é essa vertente metateórica, né? Eu não produzi muito, não pensei muito sobre isso, mas a gente eventualmente, né, faz isso tanto no nosso campo disciplinar, né, mais específico, às vezes, de uma subdisciplina, de uma teoria, mas também, às vezes, pensando o campo mais amplo, né? Então, né, esse exercício de reflexão é uma reflexão sobre esse campo mais amplo, né, sobre o lugar dos estudos da linguagem aí um pouco no campo das humanidades, né, e também, enfim, né, sobre quais os rumos aí que a gente pode tomar, quais são as direções que a gente pode tomar em termos de pesquisa, né, qual que é o sentido da nossa pesquisa, né, então é um pouco uma reflexão metateórica, digamos assim. E, né, eu pedi para a Larissa complementar com outro texto, porque, enfim, é um texto um pouco mais concreto, um relato de experiência, que traz dimensões mais práticas, né? Então, vocês viram também que eu, né, eu trabalho também de formas muito distintas, né? A escrita é muito distinta, o estilo é muito distinto, textos com olhares muito distintos, né? E aí acho que isso já traz uma questão, uma preocupação que eu tenho muito grande, que é com essa ideia da reflexão situada, né? Ou seja, de alguma forma, toda a produção de conhecimento é uma produção de conhecimento que é situada para um determinado fim, para um determinado contexto, né? E muitas vezes, enfim, acho que isso é uma dimensão central das demandas que a gente tem no mundo contemporâneo, o olhar situado para a produção de conhecimento, né? Então, quais são as demandas concretas que a gente tem aqui que pedem para reflexão? Quais são os problemas que a gente precisa enfrentar, né? E até foi um pouco isso, assim, a questão das migrações, né? Eu tentei de várias formas dizer não, né? Enfim, tentar colaborar de forma mais pontual, falar, não, eu vou participar aqui de uma atividade de formação. Não, eu vou contribuir aqui, né, enfim, com essa discussão, mas eu não tenho condições de assumir demandas, né? E aí agora, enfim, né, estou organizando um curso para formação de professores, né, articulando lá o projeto do Memorial da América Latina para ensinar português como língua adicional, enfim, pensando nessas frentes, né, que são frentes das necessidades sociais, né, as demandas sociais que estão colocadas, né. E aí acho que também aqui, né, enfim, estando, né, com a Fernanda, com a Maria Cecília, né, que tem esse compromisso também super forte com a formação de professores, a gente vê que esse é um lugar nosso de atuação mesmo, é um lugar que a gente tem que estar, que nós devemos estar, né, por mais que muitas vezes isso, né, nos tire o tempo para fazer outras coisas, né, porque o nosso tempo é limitado, né. Então, eu compartilhei aí, né? A Larissa compartilhou um artigo, né? Que é um artigo que eu escrevi com uma meta-reflexão aí um pouco sobre esse campo, né? Das relações entre linguagem, cultura e sociedade, né? Pensando um pouco, né? Mais especificamente no contexto brasileiro, onde a gente está muito junto e misturado, né? Então, quem trabalha com linguística aplicada, quem trabalha com educação linguística, quem trabalha com sociolinguística, quem trabalha com, né? Enfim, a gente trabalha muitas vezes de formas
articuladas, né? Mas às vezes em subdisciplinas diferentes, em campos disciplinares diferentes. Nesse artigo eu tentei fazer uma leitura um pouco disso, né? Nesse que vocês leram, aí o foco, como o foco é mais a questão internacional, aí o foco é um pouco a questão da sociolinguística, porque aí internacionalmente a sociolinguística ela é um pouco mais ampla do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente associa muito a sociolinguística aos estudos de variação linguística, enquanto que internacionalmente, né, ela engloba, né, campos muito diversos, engloba, né, estudos da linguística aplicada, estudos de linguística educacional, de antropologia linguística. Então, é um pouco diferente a configuração também dos campos disciplinares, né, em cada contexto, né, não necessariamente nacional, mas às vezes regional, né, então, às vezes Europa, né, América do Sul, América Latina, ou, né, América do Norte, enfim, né, leste da Ásia, às vezes a gente tem denominações diferentes. E aí isso é importante para a discussão que está presente no artigo, que é justamente sobre essa diversidade de perspectivas, né, em termos de produção de conhecimento, né? E então, né, historicamente, claro, né, muitas das nossas matrizes disciplinares, elas vêm do norte global, né, sobretudo da Europa e da América do Norte, né? Enfim, é esse o lugar principal de produção de conhecimento, né? E mesmo, por exemplo, né, no caso, né, dos pensadores do leste europeu, a mediação vem, né, via Europa Ocidental, via Estados Unidos, né? Então a gente vê que na circulação de conhecimento, globalmente falando, a gente tem, né, centros de produção de conhecimento que determinam, né, o que se lê, o que se cita, o que se conceitua, o que é relevante, o que não é relevante, né? Então, um pouco da preocupação desse artigo tinha a ver com isso, né, com essas reflexões em torno dos centros de produção de conhecimento, e, ao mesmo tempo, né, essa emergência recente, não de conhecimentos subalternos, né, mas da visibilidade desses conhecimentos, né? Então, a gente cada vez mais, né, principalmente nos últimos, né, eu diria nos últimos 5 anos, né, 10 anos, a gente começou a olhar cada vez mais, né, para o fato de que, né, existem conhecimentos, outras formas epistemológicas, outros modos de produzir conhecimento, né? O Boaventura de Souza Santos tem um papel muito importante, né, nessa visibilidade. Ele usou o capital né, acadêmico que ele tem, né? Acabei, né, enfim, de criar mais um capital para o Bourdieu, né? Mas o capital acadêmico que ele tem, né, em termos de reconhecimento, né, nos espaços da universidade, né, para dar visibilidade à existência dessas epistemologias, desses outros modos de pensar, né? E isso, obviamente, foi abrindo espaço, né, para que esses outros modos de pensar fossem ganhando visibilidade, né? E aí a gente começa a reler autores, né? Autores anticoloniais, como Fanon, né? A gente começa a reler os autores pós-coloniais, né? Repensar, né? Spivak, Baba, né? E os próprios decoloniais, né? Enfim, o Mignolo, né? E, enfim, a gente começa a reler esses autores, né? Porque se a gente considera o tempo, né, que esses autores produziram e o momento e esse momento que eles ganham agora uma visibilidade, uma projeção muito grande, tem um espaço temporal aí significativo, né? E isso é um sintoma de alguma coisa, né? E eu acho que isso tem muito a ver, por exemplo, com um deslocamento que a gente vive na universidade, né, nos espaços de produção de conhecimento, em relação à inserção de outros grupos, né, não tradicionais nesses espaços, né? Então, a chegada, por exemplo, no Brasil, né, dos estudantes negros, né, indígenas, né, na Europa, né, dos estudantes das classes trabalhadoras, né? E em outros países também houve processos similares de inserção, né, desses sujeitos. E isso, obviamente, cria uma movimentação, né, nas universidades, no sentido de se repensar o que está se produzindo, né? E esses estudantes também questionam isso, né? O exemplo que está no outro artigo, né, que é do Rhodes Must Fall, né, essa movimentação dos estudantes pela mudança dos currículos nas universidades, né, elas trazem justamente isso, né? Então, o que se ensina aqui? Por que se ensina isso? Né? Num contexto, né, como o da África do Sul,
em que, por causa da língua inglesa, a orientação ideológica da formação acadêmica era muito mais anglófonocêntrica, né? No sentido de estar muito vinculada aos países de língua inglesa, ao que se produz em língua inglesa, né? Quando a gente começou, eu participei de um grupo de trabalho que era para discussão de currículo, e aí tive acesso a vários programas de disciplina. E os programas de disciplina, muitas vezes, eram programas de disciplina que poderiam ser dados em qualquer universidade do mundo. Eles não tinham um tipo de enraizamento local que pudesse justificar a existência deles numa universidade sul-africana. O que eu acho que é diferente, por exemplo, né, do nosso contexto brasileiro, em alguma medida, né, porque a gente tem aí tradições fortes de produção de conhecimento brasileiro, né, que, enfim, envolvem reflexões sobre o nosso contexto, mas isso, para mim, por exemplo, né, fez eu compreender, né, um pouco. Também tem isso, né, o fato de ter migrado, né, o lugar do migrante, ter morado em outros lugares, né, passado períodos mais longos, também desloca, né, o nosso olhar, a nossa visão. E claro, né, eu acho que hoje em dia, por exemplo, né, de fato, a gente não precisa, né, que os nossos estudantes viajem para fora por nenhuma razão propriamente objetiva, que não, né, essa do deslocamento, né, de aprender a olhar de um outro jeito para o seu próprio objeto, para o seu próprio mundo, para o seu próprio universo, né? Porque antes, né, a gente tinha a questão das bibliotecas, né, do acesso aos periódicos, né? A gente precisava viajar para poder ter acesso a esses materiais. Hoje em dia, isso não é mais uma questão, né? Então, mas ao mesmo tempo é importante esse poder pensar, né, de múltiplos lugares, porque a gente também tem questões que se referem a problemáticas globais, né? Então, a crise ecológica que nós vivemos, a crise global que nós vivemos, né, elas demandam que, para além das nossas cidadanias locais e nacionais, né, a gente construa cidadanias transnacionais, cidadanias globais, né? Ou seja, que a gente se olhe como seres, né? O Edgar Morin usava esse termo, os seres terrenos, né? Como seres terrenos, né? Porque a gente tem que ultrapassar muitas vezes esse lugar restrito da nossa existência como apenas local, né? Ela é translocal, até porque também as novas tecnologias digitais também nos colocam em interação com múltiplos pontos. Então também os modelos de ciência que a gente construiu, né, sobretudo ao longo do século XIX e XX, né, um modelo de ciência disciplinarizado, teleológico, né, voltado para o futuro, ele também precisa ser colocado em questão, né? Então, recentemente eu vi um texto do Munduruku, do Daniel Munduruku, que ele fala um pouco sobre isso, né? Ele critica justamente o fato de que o nosso olhar para a ciência, né, é um olhar para o futuro, né? O que coloca os povos indígenas como sempre, se eles sempre estivessem olhando para o passado, né? E eles falam, não, nós também temos um olhar para o futuro, né? Mas esse olhar para o futuro não é esse futuro projetado da mesma forma como a gente projeta, né? Então também as noções de temporalidade, de espacialidade também são distintas, né? Então também como é que a gente pode acomodar, né, no universo da ciência, da produção de conhecimento, essas múltiplas perspectivas, esses múltiplos olhares, né? Então foi um pouco essas indagações que levaram a gente a escrever esse texto, que tinha, assim, a princípio, objetivos bastante modestos, né? Assim, na verdade, era para ser era um texto sobre um conceito específico. Eu vou colocar o link aqui para vocês, sobre o conceito de repertórios semióticos, né? Então, o nome do volume é, né, Avanços no Estudo de Repertórios Semióticos, que é um nome bastante clássico também, né, no campo científico, avanços, né? A gente tem um pouco essa ideia, né? E aí, o volume, né, ele tenta trazer uma articulação, né, que foi feita por uma grande pesquisadora jovem do Reino Unido, que é a Anneliese Custers, que tem trabalhado muito com questões de línguas de sinais, né? Ela tem uma pesquisa muito consistente nesse campo, ela é surda, fala várias línguas de sinais,
e ela queria aproximar um pouco, né, os estudos, né, nos estudos sociolinguísticos, né, na arena internacional, né, os estudos de multimodalidade, de multissemiose, né, os estudos de multilinguismo, multimodalidade e multissemiose, né, aproximar um pouco esses estudos que estavam um pouco né, indo para direções paralelas, conjuntas, né, mas, sobretudo, com uma preocupação com o lugar das línguas de sinais, né, esse lugar que muitas vezes é periférico nos estudos da linguagem, né, ou seja, aqui no Brasil a gente tem avançado nessa discussão, mas muitas vezes é isso, né, é como se não fizesse parte, né. Então, ela começou a fazer essas aproximações e aí, assim, ela fez um convite aberto para, enfim, quem tivesse interesse em ser comentarista, né? E aí eu falei com a minha colega, a Sanguita, porque a Sanguita tem uma formação no campo, né, de estudos da surdez, que eu não tenho, né? Enfim, eu nunca trabalhei de forma mais específica com essa temática. Eu falei, não, vamos trabalhar junto, vamos refletir juntos sobre essas questões, né? E aí também as nossas posicionalidades, né, os nossos lugares de fala foram muito influentes na forma como a gente foi fazendo essas reflexões, né? A Sanguita é indiana, trabalha na Suécia, né? Eu aqui do Brasil. Então a gente começou a pensar um pouco, né, o que essa posição que a gente ocupa no cenário global, né, o que as nossas mobilidades, né, nos instigam em termos de olhar para a produção de conhecimento, né? Como é que a gente pode olhar para isso? E aí a gente sentiu esse incômodo, sobretudo, com essa ideia dos avanços, né? Então, existe um avanço nesses estudos, o que é um avanço na produção de conhecimento? O que é uma pesquisa de ponta, né? Essas foram as perguntas que a gente começou a se fazer no sentido de olhar também um pouco para os modos de produção de conhecimento contemporâneos, né? A gente, né, sofre aí com uma pressão também muito grande, né, para publicações, né, para estar sempre visível, né? Enfim, né, aqui no Brasil isso existe de uma forma muito significativa, né? Na Europa isso ainda é pior ainda, né? Enfim, porque a gente ainda tem, né, o nosso agora que são 4 pernas, né? Antes era um tripé, né? Agora eles colocam já gestão, porque a gente tem que fazer gestão também, né? Então, no meu contrato da universidade, eles já colocaram essas 4 frentes, né? Para deixar bem claro que a gente tem que atuar nas 4 frentes, né? E na Europa, geralmente não, né? Eles atuam muito no ensino e na pesquisa, mas aí a quantidade, né, é muito maior, a cobrança é muito grande, né? E então, assim, né, também considerando um pouco isso, né? E aí as políticas de visibilidade, quem se torna visível, quem não se torna visível, né? Quem ganha visibilidade, quem não ganha visibilidade, qual saber, qual conhecimento, né? Então, assim, a gente começou a colocar um pouco essas questões, e aí, assim, esse texto, de alguma forma, apresenta um posicionamento, né? Que é um posicionamento muito simples, né? Essa defesa, né? Eu nunca não pensei numa tradução, tá, gente? Então, assim, desses múltiplos nós, né, essas múltiplas pontas de pesquisa, né, ou como a Larissa colocou, que acho que colocou bem também, esse olhar rizomático para a ciência, né, a ciência como constituída de vários rizomas, vários bulbos, né, esse olhar, né, enfim, era um pouco, a gente queria também, pelo menos nesse campo das ciências da linguagem, dizer que há múltiplas formas de produzir conhecimento, né? E que, nesse sentido, a gente pode considerar que há múltiplas formas de avançar também na produção de conhecimento, né? E aí que a gente trouxe um pouco essa noção né, que está presente na obra do Gandhi, né, a filosofia do Gandhi, do Anekantavada, né, que que se refere a essa existência de múltiplos lados, né? Então, nas filosofias tradicionais indianas, você tem, né, a ideia de que, assim, você pode, né, ter múltiplas perspectivas e múltiplos lados múltiplas formas de você interpretar a realidade, né? Então, essa que tem muito a ver com a própria filosofia da tolerância do Gandhi, né? Ou seja, a gente não precisa necessariamente pensar da mesma forma, pensar igual, né? Para a gente estar produzindo algo em comum, para a gente estar avançando coletivamente, né? Ou seja, a gente pode
ter múltiplas formas de olhar, e aí, enfim, no campo científico, múltiplas formas de conceituar, múltiplas formas de ver, né? E claro, né, isso entra tem como contraponto, como fundo, né, o processo de homogeneização que a gente vive, né, no campo de produção de conhecimento, né? Uma homogeneização, né, que delimita revistas que são acadêmicas, que são as prioritárias, que são relevantes internacionalmente, né, que define uma língua como a língua prioritária, né? Então, por exemplo, né, imagino, né, Maria Cecília, que é da geração anterior, né? A diversidade que a gente tinha aqui no Brasil, né, nos programas de pós-graduação, de linhas de pesquisa, de teorias, né, de línguas mesmo presente, né? A nossa ideia, né, de que a gente tinha, o estudante tem que falar 2 línguas no doutorado, né? Porque ele tinha que conhecer uma multiplicidade de saberes e de conhecimentos e de tradições epistemológicas, né? E o que a gente vê hoje é um estreitamento disso, né? Um estreitamento dessa multiplicidade. Então, esse é o incômodo do texto, né? Esse é o incômodo central que a gente queria dizer, e a gente queria argumentar nesse sentido de dizer, bom, né, podemos pensar de múltiplas formas, né? E aí a gente vai fazer uma revisão, no caso, né, da discussão sobre a questão dos repertórios, né, que era o tema do volume especial, né? E aí retomando um pouco essa tradição aí da antropologia linguística norte-americana, né? E aí os trabalhos do Hymes, do Gumpertz, né? Que tinham essa preocupação com a questão da diversidade linguística, da diversidade sociocultural, né? E de compreender, né, a partir dos múltiplos recursos que os sujeitos utilizam, né, o que o Hymes chama de means of speaking, né, que não envolve só recursos linguísticos, né, mas também os atos de fala, né, os gêneros discursivos, né, os enquadramentos, né, que olha para esses múltiplos recursos, né, e busca compreender quais deles que representam, né, o tema é posterior, mas pistas de contextualização para a gente compreender uma determinada realidade social, né? Então, a tradição, né, da etnografia da comunicação, né, assim como de forma paralela, né, independente, né, a tradição de estudos, né, da teoria sociocultural, né, que também tem um olhar para a interação, para as relações sociais, vai desenvolver um modo de olhar, uma metodologia, uma forma de pesquisa, né, para compreender, né, o funcionamento da sociedade a partir da linguagem, né, a partir do funcionamento da linguagem. E aí, enfim, né, o que acontece um pouco com o termo repertório, né, é que ele ressurge, né, ganha uma nova visibilidade, né, no período mais recente aí, com a questão, né, da intensificação dos movimentos migratórios, né, então das mobilidades ao redor de todo o globo, né, então o surgimento aí, né, dos contextos, né, que o Vertovec vai denominar como superdiversos, né, e também com a emergência das novas tecnologias, né, que também trazem um conjunto de novos recursos comunicativos, né, para as práticas de interação cotidianas, né? Então essas duas dimensões trazem um novo significado aí para a questão dos repertórios, e aí se sentiu a necessidade de adjetivar os repertórios, né? E então né, a discussão aí sobre repertórios, né, semióticos, ela vem um pouco nessa linha de debate. Bom, como é que a gente pode compreender, né, que a gente não está falando só de linguagem verbal, mas também de linguagem não verbal, que a gente está falando de múltiplos recursos comunicativos, né, que são linguísticos, que são semióticos, que são, né, multimodais. Como é que a gente compreende, né, esse funcionamento da linguagem que não pode mais ser isolada, né? Então a gente também tem um processo de desconstrução, né, da própria noção de língua, né, que também já era uma questão que estava presente, né, nos estudos de bilinguismo, de educação bilíngue, mas que ganha também uma projeção enorme com, né, os debates sobre, né, translinguagens, né, o debate sobre transidiomaticidades, né, que aqui no Brasil tem uma trajetória também específica, muito associada à discussão de transculturalidades, né? Então, a gente vê também uma nova ressignificação, né, dessa própria noção de língua
né, que a gente começa, enfim, cada vez mais a pensar menos de forma isolada e pensar cada vez mais no âmbito do repertório, né? Então, a ideia de repertório comunicativo, ela se torna uma ideia central, né? E até esses dias eu pensei, eu falei, nossa, será que eu estou trabalhando o suficiente isso com os meus estudantes, né? Porque, enfim, é uma questão para o professor, né? Que ele tem que pensar sobre isso, sobre repertório comunicativo, né? E aí pensar nos múltiplos recursos que ele mobiliza, né, no trabalho com os seus estudantes. E tem um trabalho, né? Eu gosto muito da definição da Betsy Rhymes, que é uma professora lá da Pensilvânia. É muito interessante. Vou colocar aqui o link para vocês também. É alguém eventualmente para vocês convidarem aí para os seminários, né? E a Betsy, ela trabalha muito com interação em sala de aula, né? E trabalha muito com e aí, enfim, ela faz essas observações sobre como as pistas de contextualização que indiciam o que está acontecendo nas situações de sala de aula envolvem múltiplas dimensões, né, da comunicação, né, que pode ser, por exemplo, né, as vestimentas, né, as roupas, por exemplo, né, são um modo de comunicar, de dizer algo, né, então ela aponta para todas essas dimensões e aí ela trabalha com a noção de repertórios comunicativos, né, mas, né, o interesse aqui dela é muito por causa desse compromisso dela com a educação, né? Nesse sentido, ela é um pouco parceira nossa aí também, com a questão da formação dos professores, dos estudantes, o trabalho escolar, né? E então, assim, a gente começou, né? Faz uma revisão, uma discussão sobre isso, né? E aí, assim, o que a gente aponta do ponto de vista teórico, né? Na discussão do artigo, é que, assim, uma dimensão interacional importante, né, na discussão sobre repertórios tem a ver com o processo, né, de encadeamento, né, e aí isso a gente também faz a partir dos artigos, né, das modalidades, né? Então, quando que a gente, né, muda de modalidade, né? Então, quando que, né, de um e aí isso tem muito a ver com o trabalho, né, da Sanguita e a história dela com a questão das línguas de sinais e com os estudos surdos, né, que é essa questão, né, que nessa comunicação, né, com que envolve, né, recursos aí multilingües e multimodais, você tem muitas vezes, né, o uso de objetos espaciais. Então, assim, por exemplo, na comunicação, né, dos surdos, você tem, né, muitas vezes o uso de uma língua de sinais, muitas vezes você tem o apontamento de um objeto, às vezes você tem um desenho, às vezes você tem, né, o uso dos lábios, né, uma labialização, às vezes você tem, né, gestos icônicos. Então, a preocupação dela era muito com essa transição, né? E hoje em dia a gente vê muito isso também com as tecnologias digitais, né? Então, o celular, o computador, o uso da imagem, né? Então, como que esses modos de comunicação são encadeados em práticas de interação situadas, né? Então, a gente aponta um pouco o rumo, né, para que os estudos de repertório passem a identificar um pouco esse funcionamento, né? E aí identificar também como que determinadas formas são rotineirizadas, né? Porque aí também a gente não focar somente no que é excepcional, mas no que é padronizado, porque se a gente quer compreender o funcionamento, né, do uso desses múltiplos recursos na interação, a gente precisa ser capaz de descrever esse funcionamento de uma forma adequada, né? Para que a gente tem isso, né? Como com a nossa formação nos estudos da linguagem, a gente, né, tem essa questão do elemento descritivo, né? Compreender o funcionamento da linguagem em usos situados para a gente poder, né, construir conceitos, analisar conceitualmente, né? E também poder, de alguma forma, né, por exemplo, formar professores para esse trabalho, né? Ou seja, como é que você compreende, analisa e forma o professor, né? Nesse curso que eu estou fazendo com professores da prefeitura, são professores de educação infantil, que é onde tem a maior concentração de alunos imigrantes na rede municipal de São Paulo. E aí, enfim, né, são crianças que as crianças ainda não aprenderam a ler e escrever, né?
E aí uma discussão muito interessante que surgiu essa semana com os professores foi, primeiro assim, a dissociação entre a ideia de acolhimento e a ideia de língua, né? Porque aí os professores trouxeram muito que assim, o acolhimento acontece de múltiplas formas e na maior parte das vezes elas não são verbais, elas não são linguísticas, né? Então assim, a ideia de que o acolhimento aconteceria pela língua, ela falou, acontece também, não é que não acontece, acontece também, né? Mas você tem múltiplas formas ali de acolher. E no caso do universo infantil, né, as descrições dos professores sobre os modos de trabalho com crianças imigrantes envolve justamente isso, né? São múltiplos recursos que são mobilizados. Então, é o desenho, é o canto, é o apontar, é o pegar na mão, é o levar, é o corpo. São várias dimensões que são mobilizadas nessas práticas comunicativas, né? Então, a gente precisa compreender melhor esse funcionamento, mas isso nos leva a uma discussão que é uma discussão bastante complexa, que é, enfim, a questão da fronteira, né? Ou seja, qual que é a fronteira do nosso campo de estudos, né? Para onde que a gente vai, né? Porque aí a gente desconstrói o nosso tradicional objeto, né? Que é a linguagem verbal, que criou nossos espaços na universidade, na academia, que nos legitimou perante outras formas de conhecimento, né? Mas e aí, né? Enfim, no artigo a gente traz um pouco essa provocação, que é pensar, né, sobre esses múltiplos, né, a partir do Tim Ingold, que é um antropólogo, e da Dimitri Erasmus, que era uma colega socióloga da África do Sul, né? Essa questão dos modos de humanar, né? Então, o fato de que, né, ao ser humano, né, nós humanamos de diferentes formas, né? To humanize a verb, né? Essa é a frase do Tim Ingold, né? E que a gente, enfim, né, envolve múltiplas formas de estar, ser, estar no mundo, interagir no mundo, né? O que, né, para Fernanda e para Maria Cecília, traz muito as próprias discussões das teorias da atividade, né, dos modos, né, como nós interagimos e vivemos no mundo, né, e nos tornamos alguma coisa a partir da interação com o outro, da relação com o outro, né? Então, a partir do momento que eu acho que a gente, né, começa a dirigir um pouco esse olhar, né, a gente, enfim, né, tem que fazer um refinamento, né, das nossas ferramentas descritivas, né, mas também um refinamento do nosso olhar para essa questão mais, né, holística, né, do ser humano, do que é o ser humano, do que é o seu modo de ser e estar no mundo. A gente precisa trazer um pouco essas dimensões, né? Então, um pouco, né, dessas reflexões, eu acho que aí, assim, né, a ideia, né, da gente poder enquadrar isso de múltiplas formas, porque aí a gente também diz o seguinte, né, no artigo, tá, a questão dos repertórios é importante, né, mas a gente pode olhar também para a questão dos gêneros, a gente pode olhar também, né, para a questão da corporalidade, a gente pode olhar, a gente pode dirigir múltiplos olhares, e isso pode nos trazer, né, insights que são distintos, que são diversos, né? Então, um pouco da nossa reflexão era um pouco também para a gente, de alguma forma, será que aí eu acho que é isso, não é que a academia é fechada, né, de um ponto de vista, né, dos seus paradigmas epistemológicos, né? Ela já foi mais aberta, ela se fechou mais. Precisamos abrir de novo, né? E agora expandir, né, no sentido também de que outras epistemologias, outros modos de saber possam entrar na universidade, mas a gente também não pode ter uma visão, né, de que esses saberes estão em espaços restritos, né? Ou seja, os saberes são múltiplos, os saberes são diversos e estão em colaboração, né? Nós trabalhamos em redes de colaboração, né? Então também é importante olhar para as redes de colaboração, porque o isolamento também é muito ruim, né? Ou seja, se a gente trabalha de forma isolada, a gente também não enxerga o que o outro está fazendo, né? Então, assim, só por exemplo, para dar um exemplo aqui, né? Eu tomei várias notas e estou falando de outras coisas, claro, né, gente? É que é assim que acontece, né? Mas pensando, né? Por exemplo, né? Vou falar um pouco, comentar as perguntas e aí abro de novo, a gente abre para mais comentários, mais perguntas, né? A Larissa fez uma pergunta muito interessante, né? Sobre como essas perspectivas têm influenciado
né, o meu trabalho e tal, né? Eu acho que, assim, a principal questão nesse momento, né, Larissa, é menos me autocitar e fazer a referência aos conceitos e mais, né, tentar explorar o que pode ser essa liberdade de pensar diferente a partir disso, né? Ou seja, enfim, era um pouco também uma libertação para poder pensar na diferença, né? Um espaço, tentar criar um espaço para aquilo que a Fernanda, né, comentou antes da gente entrar, né? Para a gente poder ter coragem e ousadia, né, para poder pensar de outras formas, né, enfim, conceituar de outras formas. Então, acho que tem um pouco isso, né? E aí, a questão que você trouxe também, né, Larissa, sobre a questão isso se refere à questão anterior, né, da competência simbólica, né, que a Claire Gramsci traz, né, que está no outro texto, né? A ideia de competência simbólica é muito interessante, porque ela justamente se desloca da ideia de uma competência linguística ou de uma competência sociolinguística, né? Para pensar que a competência que a gente quer trabalhar nos nossos estudantes é a competência de interagir no mundo, né? De intervir no mundo e de transformá-lo, né? Então, que eu acho que traz aí também outros debates sobre as questões de possibilidades de transformação social. Agora, quando você falou assim, né, se isso vira, ou se isso, os riscos, né, disso se tornar uma outra ontoepistemologia, né, que eu acho que é sempre esse risco com relação à decolonialidade, né, por exemplo, será que, né, a decolonialidade está virando uma outra ontoepistemologia, né? Eu acho que o nó dessa problemática é justamente, né, eu acho que a gente, assim, deve a todo custo, né, não, a gente não tem como evitar, né, que se torne, pode se tornar uma outra ontoepistemologia, né, mas eu acho que assim, a questão toda que é o nosso problema nesse momento, é a questão da abertura, do abrir para outras possibilidades, né, mas também nisso do diálogo, né, assim, por exemplo, né, a gente tem utilizado muito recentemente, falado muito das questões das pedagogias translíngues, né? E, né, há 15 anos atrás, né, as nossas colegas de campo, a Cis Peterson e a Cox, tinham cunhado o termo, que era o termo transglossia, que do ponto de vista teórico, para a gente aqui no Brasil, transglossia faz muito mais sentido do que translíngue ou do que transidiomático, né? Mas ele ficou para trás, né? E eu nem sei se faria sentido recuperar agora, porque a gente já está agora em outro momento, né? Mas quando a gente olha para esses funcionamentos, né, da circulação dos termos, dos discursos, há sempre riscos, né, nos modos de apropriação, né? Então a gente tem que ter uma postura aí sempre, né, questionadora e de se colocar num lugar muitas vezes de desconforto, né, de interrogação, para que a gente evite, né, que as coisas se cristalizem, né? Porque esses processos de cristalização, né, aí, enfim, eu também não sei se, né, se vocês observaram isso, né, mas Fernanda, né, Antonieta, que fizeram lá fizeram comentário às diretrizes nacionais para educação plurilíngue que foram publicados no ano passado, né? O Conselho, né, Nacional de Educação, o relator, incorporou várias coisas, né? Mas ele fez uma incorporação lá que foi assim super problemática. No caso, por exemplo, das migrações, ele vai falar assim: né, podemos trabalhar com existem várias formas, várias modalidades de educação bilíngue no Brasil, educação para surdos, educação, né, de fronteiras, educação indígena. No caso das crianças imigrantes, a gente pode trabalhar com as pedagogias translíngues, né? E aí, quando você lê o texto, o implícito que está lá é o uso das pedagogias translíngues para negar às crianças imigrantes o direito à educação bilíngue específica e própria, né? Então, assim, a gente tem que ficar sempre muito atento aos modos de circulação dos conceitos, porque, assim, eles rapidamente se perdem, né? O Bill Cope e a Mary Calantes escreveram um texto que vai sair agora, recentemente,
justamente criticando a questão das pedagogias translíngues, porque eles falam, a gente está discutindo isso, está debatendo isso, mas como que a gente materializa essa questão? Né? Aí a sugestão deles, claro, eles puxam a sardinha para o lado deles, que é a gramática transposicional, né? Enfim, vão trazer. Mas aí é isso, né? A gente pensar um pouco nesses operativos, né? Que nos realoquem no lugar do pensamento situado, né? Então, o que quer dizer assim? Que qualquer conceito, qualquer discussão pode ser potencialmente interessante, mas não é a priori, né? Ou seja, a priori não, né? A priori a gente não sabe, né? E aí, quando a gente vai, né, ver ali o que funciona, o que serve, a gente tem que trabalhar de uma forma situada. E eu vou parar de falar aqui, gente. O Alan, Para eu já ia te vocês. interromper. Eu já ia te interromper. A ideia era realmente te provocar com aquela. Aliás, provocar você, me provocar, provocar a gente, porque é tão. A gente percebe, pela necessidade de adjetivação, o quanto os conceitos vão sendo cooptados, né? Então, a gente só pensar na educação crítica, né? O que seria uma educação, né? A necessidade da gente precisar. Daqui a pouco a gente tem que falar que é um crítico crítico, porque a gente acaba sempre caindo nessa operacionalização, né? Que é o que aparentemente, né, o Coco Calantes estão criticando, mas que, enfim, a gente pode também olhar por outros caminhos. Então, acho que a ideia era provocar mesmo como é que a gente não cai em uma epistemologia, né? Porque parece que essa é que é a grande, se é que tem uma grande, né, marca da colonialidade, né? Uma verdade, como vocês colocaram, né, também. Eu queria, de repente, chamar alguém para fazer pergunta, já que você já começou. Se alguém quiser fazer um comentário, se alguém tiver aqui mexido, o Zé fez pergunta, a Vanessa também. Zé Fala, fez Fer. Zé falou um monte comigo, ficou no meu ouvido, na Então, vai lá, orientação, Zé. falando disso e da prática, porque ele tem uns dados que ele está analisando, tinha tudo a ver. Aí você devia trazer, Zé. Legal. Alan, obrigado, viu, pelo compartilhamento do texto e por estar aqui com a gente hoje. Muito interessante, né, a discussão. Eu fiquei mais no texto mais recente, né, de 2021, que você publicou, e aí a minha pergunta vai um pouco nessa direção, né, porque considerando essa multiplicidade, e nele vocês, né, discutem bastante a questão do ser, né, a questão epistemológica e como que esse pesquisador marca esse posicionamento, né? Então, eu estou pensando aqui, você conversando, né, dessa atividade que você desenvolve com seus estudantes, né, que vão se tornar professores, como que você consegue, eu estou pensando aqui no meu contexto universidade, ensino superior tecnológico, alunos que estão nas áreas de negócios, gestão, já é um problema falar das questões linguísticas por um viés crítico, pensando assim, não funcional, né? Assim, você problematizar questões que tenham um impacto de transformação social. Eu fico pensando com seus estudantes, os futuros professores, né? De que maneira que você consegue conversar a ponto disso ser realmente um posicionamento epistemológico para eles, de entender que não tem como você ser neutro quando você discute questões de linguagem, quando você advoga por certas questões. Só que isso, eu coloquei na minha pergunta lá, é tanto uma questão urgente hoje, é fundamental, a gente está vivendo momentos terríveis, mas é muito perigosa, porque você se arrisca, é como você colocar uma corda no pescoço, né? Você, né, com a questão do português, a gente viu aí a briga, usa ou não o gênero neutro, e aí no texto vocês colocam, né, lá, então, ao advogar por essas coisas, você está, obviamente, mostrando a que veio e qual é o posicionamento epistemológico. Só que isso tem sido muito difícil ultimamente. Então, queria ouvir de você o que você percebe na sua prática, que caminhos a universidade pode contribuir para essa transformação mesmo, né? E aí eu puxo um pouco também para o que eu tenho estudado, que é a questão da internacionalização nas instituições superiores, porque isso também tem sido muito... tem uma necessidade, obviamente, mercadológica e um pouco por trás disso,
mas pode ser uma ponte muito interessante se houver uma articulação muito boa no currículo e nesse processo como um todo, né? Então, queria ouvir um pouco mais. Obrigado. Então, são várias questões, né, Zé, assim, bastante complexas, assim. Eu acho assim, né, essa questão né, o que eu observo, assim, né, quando eu vejo a questão da formação, né, a formação, ela envolve uma dimensão muito grande da experiência, né, a experiência formativa, né, então, assim, o trabalho educacional, ele é uma ação, né, então, assim, é muito nas ações que as coisas emergem, né, ele é emergente. Então, por exemplo, sobre essa discussão que eu estava falando um pouco nessa formação lá de professores sobre questões de educação bilíngue, de bilinguismo e tal. E aí veio uma estudante, assim, se posicionar de forma um pouco mais conservadora sobre a questão da importância da língua portuguesa, fez um argumento, falou disso. E aí depois veio uma outra estudante, que é uma professora de origem ucraniana, e aí ela relatou, né, ela já tinha feito isso uma vez, relatou de novo, né, a experiência traumática dela de ter tido o acesso à língua da família dela e ter sido discriminada por, né, enfim, por ser de outra origem. Então, ela trouxe essa experiência, né? E aí, obviamente, isso é uma oportunidade, né, que a gente tem no espaço formativo de fazer uma discussão que nenhum conceito, nenhuma teoria poderia, né, enfim, de alguma forma, enfim, sustentar, né, de uma forma tão situada, né? Ou seja, a partir dessa problematização foi possível fazer uma discussão sobre a importância, né, desse lugar das línguas de origem no espaço escolar, né, que talvez se eu tivesse mencionado e trazido uma conceituação sobre pedagogias translíngues, talvez eu não conseguisse fazer ou sensibilizar, né? Então, existe um lugar aí, né, de equilíbrio, né, entre a reflexão conceitual e a aproximação, né? Então, assim, a gente da academia, a gente não pode, né, se colocar num lugar diferente do lugar das outras pessoas que estão no espaço do mundo, né? A gente não pode estar, né? Eu estava vendo assim, só, né, algumas coisas da Fernanda. A gente não pode estar encapsulado, né, no espaço acadêmico. A gente não pode estar encapsulado, né, nas nossas teorias, né? Ou seja, a gente tem que sair desse lugar, né, e estar na rede de diálogo, né? Porque idealmente eu fico imaginando que esse lugar do acadêmico é um lugar de mediação no mundo social, na vida social, né? A gente está fazendo pontes, né? Então, né, não importa se o aluno é formador de professores, é um educador, ou se ele vai ser um futuro administrador de empresas, né? A gente tem que criar ali uma sensibilidade para as questões, né, cidadãs, e aí eu acho que assim, as questões de cidadania são muito relevantes, né, no momento de, por exemplo, no contexto brasileiro, de desconstrução do Estado, né, mas também no cenário global, né, de vivência de uma crise sem precedentes, né? Então, assim, esse lugar da cidadania, que é a cidadania nacional, a cidadania participativa, o envolvimento público, né? E a mesma coisa em relação à questão, né, das questões globais, né? Esse olhar para a internacionalização como qualificação profissional, como um modo de produção, de distinção, né? Para o estudante ou para o acadêmico, é bastante problemático, né? A gente tem que colocar em questão isso, né? Porque a internacionalização ela pode ter outros papéis, né? Que é o forjar as solidariedades internacionais, forjar relações transnacionais, né? De pesquisa, de conhecimento, né? Então é uma disputa ideológica, inevitavelmente, né? Mas é nesse campo que a gente se insere, né? Os acadêmicos, os universitários, eles estão no campo das disputas ideológicas. E eu diria assim que a pandemia, né, nos mostrou algo muito interessante, né, porque a pandemia aproximou a ciência da população. E nós tivemos aí
alguns ganhos simbólicos em termos de reconhecimento, com a produção da vacina, né, com a questão das políticas públicas, né? Nós tivemos alguns ganhos simbólicos, né? A gente não pode perder essa oportunidade, né? A gente abriu aí uma porta, né? E isso nos permite, né, uma aproximação aí com a sociedade, que eu acho que é o rumo que nós temos que ir, né? Porque a partir do momento, né, que a produção de conhecimento disciplinar ou subdisciplinar, específico, teórico, né, único e exclusivamente micro, né? O micro é sempre importante, mas o conhecimento único e exclusivamente micro não faz mais sentido para a gente, né? Então a gente está se movimentando nessa outra direção, né? Então acho que é esse o percurso, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu diria também que parte disso aí que o Zé falou, né, dessa preocupação, tem a ver com a gente aprender a trabalhar estrategicamente, né, e coletivamente. E eu acho que a gente ainda, enquanto professor, a gente ainda não... Quer dizer, a gente aqui talvez um pouco melhor, né, aqui no nosso querido LACE. Mas eu acho que, assim, fora daqui, assim, a gente ainda precisa criar maneiras de resistir coletivamente, sabe? Para que seja um pouquinho mais fácil esse peso, sabe? Dessa dificuldade. Não sei. Fiquei pensando nisso também. Vanessa, você quer fazer sua pergunta? Alguém? A Vanessa está aqui? Não, ela caiu. Acho que ela caiu. Mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma complementação? Vai lá, Fer. Eu queria você falou um montão de coisa, eu fiquei pensando muito. Ontem eu estava num debate junto com a Jorgelina, num congresso, numa atividade lá da Argentina, e foi muito interessante porque a gente estava falando sobre as fronteiras, né? O que é esse conceito? Porque é um conceito muito legal, né? Porque quando a Jorgelina fala de fronteira, ela está falando realmente de vários conceitos de fronteira, mas também da fronteira geográfica, né? E isso é muito interessante. Mas eu nunca trabalhei com o contexto da fronteira, a não ser por intermédio dela que eu venho a conhecer o que é isso, mas eu estou doida para a gente poder ir lá, para viver a fronteira nessa dinâmica. Não que eu não tenha ido a Foz, mas eu quero viver essa dinâmica da fronteira e das translinguagens que acontecem lá. E aí, uma das coisas que a gente estava falando é essa força desse conceito, que é um conceito que quebra muitas amarras, né? E um dos pontos que o pessoal estava levantando mas esse conceito poderia ser algo que a gente pudesse trabalhar na formação de professores, não para falar sobre, né? Porque eu acho que um tanto também que eu percebo nas pesquisas, mesmo no povo que está trabalhando com decolonialidade, é muito mais uma reflexão sobre do que uma ação de. Eu tenho muito incômodo com isso. E eu e o Rafa estávamos lá na semana passada, lá na comunidade indígena aqui do Jaguaré, na aldeia Tecopiau, agora estou falando sempre para não esquecer. Jaraguá. Eu falei aonde? Jaguaré. Gente, tá difícil. Quando eu erro de um lado, eu erro do outro. Eu estou sempre com o nome errado. Mas, enfim. Mas a gente experimentou, né, Rafa? Teve uma experiência translingüe que, para mim, eu ainda estou impactadíssima, porque a gente estava lá com aquelas crianças, num dia que ainda era frio, as crianças de pé no chão, sem camisa, aquelas roupas de barro, porque estavam naquele contexto, e eles se engajando naquela brincadeira de assistir um filme sem voz, sem palavra, mas com muita imagem, e depois eles conversarem com a gente misturando tudo que eles tinham, de abraços, passando por gestos, passando por guarani, algumas coisas em português, e aí fazer
os desenhos que eles fizeram para representar aquilo na realidade deles. Eu ainda estou muito impactada, principalmente porque e é isso que eu queria que você falasse, como é que você vê essa experiência dessas conceitualizações que a gente discute na sua forma de viver toda essa... Porque a gente trabalha com muitos conceitos. Eu fico, às vezes, pensando... Eu estava tentando selecionar para a minha apresentação e ficava assim, gente, mas é tanto conceito, o que eu vou apresentar? Mas como é que é viver isso para você? Porque, para mim, eu ainda estou assim, muito marcada. Aquelas crianças conseguirem... Tem uma cena que elas conseguiram recuperar e desenhar, que, para mim, isso... Eu acho que muito adulto não pega que aquele é o clímax da questão e que o quão importante aquele momento é. E o menino vai lá e desenha, que é as crianças espantando a nuvem com uma vassoura que eles constroem com os gravetinhos. É uma coisa, falando assim, é uma bobagem, que vocês não sabem nem do que é a história, mas eu ainda fico absolutamente mobilizada de pensar que a criança conseguiu perceber a força dessas crianças que tomam posse daquilo para fazer a mudança. Então, aí, nesse momento, eu vejo a translinguagem nesse instrumento revelador, nesse instrumento realmente emancipador, nesse instrumento, porque eles conseguiram usar da translinguagem por meio da imagem para representar algo que é uma demanda gigante, que é você lançar mão dos instrumentos para criar a sua própria libertação, né? Então, não sei, mas eu estou contando isso porque eu ainda estou muito impactada com essa cena, mas eu queria que você falasse a partir do que você vive, como é que você fica impactado também por essas relações, porque quando eu li seu texto, eu vi você todas as citações que você... Eu ficava botando reparo, tá? Tá citando aqui indígena, tá citando aqui africano, tá citando aqui... que eu não ia pôr... Agora eu olho para isso. Quem é que está povoando os textos da gente? Eu acho que isso emociona. Um aluno meu acabou de me falar, porque agora, toda vez que eu começo uma palestra, eu procuro me apresentar. Eu sou uma mulher cis, branca, de origem europeia, africana, indígena, e quando eu falo isso, eu me situo, e eu estou fazendo isso em respeito a uma série de questões que eu acho importante. Então, eu queria que você falasse disso. Desculpa, falei demais. Não, Fernanda, não, é incrível isso que você está trazendo, assim, eu acho que, assim, tem essa questão que eu acho que, assim, tem a ver com o fato, né, eu acho que o problema, o nó, está um pouco, né, nesse modo de... as nossas culturas do aprender, né, as nossas culturas do aprender e do ensinar, que envolvem necessariamente, né, as questões conceituais, né, a ideia de que você tem que abstrair, né? Porque aí, o que eu fico pensando assim, se de alguma forma, né, a gente entende, né, que essa comunicação é uma comunicação ampla, né, que a linguagem é para agir no mundo, né, que a competência simbólica, né, envolve, né, a intervenção no seu contexto, se a gente começa a entender isso, né, a gente começa de repente a pensar, tá, mas né, a gente já criou os conceitos, a gente já interpretou, né? Mas, enfim, agora a gente tem que, enfim, criar possibilidades para que as coisas, né, sejam e aconteçam. E aí, não necessariamente é o conceito que vai estar presente ali, né? Então, eu, por exemplo, assim, né, na questão da formação de professores, uma preocupação minha tem sido isso, assim, né? Eu fico observando assim, porque também só a vivência, só a experiência, sem uma reflexão, ela é insuficiente, né? Mas também a abstração teórica, a conceptualização, né, por si só também é insuficiente, né? Então, eu estou pensando assim, que o nosso desafio, né, talvez seja conceptualizar esses modos talvez tão locais e tão específicos, né, para esses trabalhos tão específicos, né? Porque eu fico pensando lá também, né, nas realidades que eu vivi em Timor-Leste, na África do Sul, que foram as minhas experiências de vivência mais multilingües, né?
de utilizar partes de língua, aprender língua enquanto eu interajo com o outro, começar numa língua, terminar em outra, né? Ou seja, viver esse universo não tem paralelo, né, com a nossa vivência, né, monolíngue na universidade, porque a universidade é monolíngue, né, inclusive do ponto de vista da variedade, né, ou seja, então, assim, eu acho que, assim, a gente tem que... Eu não sei, pensando também no que a Larissa falou, a gente ainda não sabe o que é esse momento, né, pós, né, decolonial, pós-translinguagens, né? O que a gente vai fazer? Porque, assim, a gente já se posicionou, já marcamos posição, né, sobre o que a gente acha, que é isso que vocês trouxeram também, né? O posicionamento crítico está colocado, está dado, né? E agora? Né? E agora? Né? Tudo bem, né? A gente vai continuar fazendo o que a gente tem que fazer como acadêmico, produzindo, escrevendo e tal, mas a gente sabe que tem um e agora que é um e agora diferente, né? Ou seja, para onde a gente vai, né? Que não é mais assim, teoricamente, conceitualmente, mas é para onde a gente vai a partir do momento que a gente faz essas desconstruções, né? E aí a gente parte para o mundo, né? Eu estou interessado lá na sua discussão sobre as vivências, né? Estou interessado em saber mais sobre isso, né? Porque acho que traz aí uma dimensão para a gente pensar, né? E aí também para pensar na formação do professor, né? E talvez seja isso, né, Fernanda? Talvez assim a gente vá abrir mão um pouco, né, das nossas ideias conceituais e pensar criativamente, pensar artisticamente, né? Pensar em outras formas de elaborar, né? Talvez daqui, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente esteja fazendo uma coisa muito diferente que a gente nem imaginava que a gente poderia fazer, né? Você sabe que a Rogelina trabalha muito com o Fausto Borda, né, e o conceito de sente-pensante. Eu acho que, como latino-americanos, a gente trabalha pouco essa ideia de que o que a gente faz ele é atravessado não só pela nossa cabeça, pela nossa cognição, mas pelos nossos sentimentos. Então, como é que a gente deixa isso fluir no nosso fazer pesquisa de uma maneira que não nos impossibilite de participar das publicações obrigatórias, né, e do espaço acadêmico, como ele é colocado, mas nos permita, sim, expressar quem somos nesse espaço acadêmico. Eu hoje estava assistindo um vídeo de uma pesquisadora brasileira que mora na França, falando sobre a experiência de viver lá, e eles trabalham com acidente de trabalho e a questão do trabalho, um pessoal que trabalha com ergonomia, com a teoria da atividade, muito interessante. E ela faz uma discussão muito importante sobre esse sujeito, que é um sujeito atravessado por vida, né? Afinal de contas, a gente vive, a gente tem emoção, a gente tem tristeza, tem de tudo. E como é que a gente traz isso para compor a pesquisa que a gente faz, né? Eu acho que isso é forte. Eu vi que a Maísa, que está vindo hoje pela primeira vez, colocou uma pergunta aqui. Bem-vinda, Maísa. A gente está muito feliz de ter você com a gente. Por favor, faça a sua pergunta. Boa tarde, gente. Eu vim a convite da Vanessa, queria agradecer, estou achando o máximo, já anotei um monte de coisa, já aprendi, já cresci uns 10 anos aqui. Sou e não sou da área de educação, depois eu conto um pouquinho de mim, mas eu queria fazer um comentário. Quando o Alan falou sobre esse preparo que ele faz com as professoras das EMEIs, eu tenho uma história muito curiosa que eu vivenciei quando eu escrevi meu último livro sobre crianças refugiadas no Brasil, e a história é muito interessante, e eu queria fazer uma pergunta depois do comentário. Essa professora, ela empiricamente desenvolveu um método dela, que eu acho que é super importante a gente colocar aqui, que funciona muito bem, que ela começou a receber muitas crianças do Congo, muitas, uma escola do Brás. E são crianças EMEI, né, 5 a 6 anos, ela falou, o que eu vou fazer aqui? Ela bolou um jeito muito legal de receber, porque a porta de entrada da família é a escola, né? Muitas vezes elas ficam dando a mão, não querem soltar a mão da mãe, não querem entrar na escola, e aquela coisa toda, aquela choradeira, e aí, como o Alan falou, né, não é às vezes pela língua, mas é pelo conforto, pelo apego, pelo abraço e tal.
e ela pensou assim, bom, ela tinha aprendido uma música com uma das crianças do Congo. E aí ela falou assim, bom, e se eu começar a receber essas crianças com música? E aí virou uma prática. Então, cada criança que entrava, eu estou floreando um pouco, deixando mais romântico, é o meu jeito, mas a cada criança que entrava, ela parava a escola e todos cantavam na música, na língua do Congo, para receber essa criança. Aquilo, assim, de falar a gente já se arrepia, né? E ela começou a receber, a dar essas boas-vindas, e eu sempre falo que é só a gente fazer o exercício de pensar. Você vai para uma língua que você não domina a língua, não sabe a letra, não sabe o número, e você chega lá, um lugar todo para e canta, sei lá, Garota de Ipanema, e você se enxerga ali e se vê. Então, é uma professora que, claro, se preparou e surgiu da necessidade e criou um método. E assim fico me perguntando, porque em outra situação, numa escola de São Bernardo, uma professora me procurou dizendo, Maísa, vi que você escreveu sobre seu avô árabe. Você sabe alguma brincadeira para ensinar aqui de árabe? Porque eu recebi, eu estou alfabetizando as minhas crianças e eu pensei em ensinar uma brincadeira. Eu falei, peraí que eu vou aí, me fala que eu quero conhecer esse seu método. E ela falou, eu não sei o que eu faço. Então, ela não sabia como receber essas crianças no meio de uma alfabetização. Eu não sei o que ela fez, só que essas crianças ficaram alfabetizadas no final do ano. E a minha pergunta agora é a seguinte, o que está sendo feito, o que está sendo preparado para receber essas crianças e como que elas vão ser inseridas e como a gente vai também receber do que elas têm. Assim como nós recebemos, a gente sabe falar quibe, sabe falar esfirra, sabe falar tabule de algum jeito, não foi só fora da escola, né? A gente aprendeu na escola, aprendeu em algum lugar. E a minha pergunta é, a gente está olhando para isso, né? Onde estão existe cartilhas sendo feitas para a gente receber essas crianças? De que modo? Porque lei a gente tem, recebam essas crianças, o Brasil tem essa lei que garante que as crianças sejam introduzidas sem documento, sem blusa, sem calça, pelado, ela entra na escola. Mas e depois? Então essa é a minha pergunta e muito obrigada pelo espaço, estou aprendendo um monte. Que a Marisol vai adorar essa pergunta, né, Marisol? Porque a Marisol, o projeto de doutorado dela é numa escola com crianças, exatamente o caso que o Alan falou, né, Marisol? Fala um pouquinho aí, que aí o Alan já comenta as duas. Então, tá bom. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença, Maísa, bem-vinda. Você começou a falar, meu coração também já começou aqui a palpitar, porque exatamente o meu foco de pesquisa e investigação, como é que é essa acolhida, né, nesse multilinguismo que acontece na sala de aula. Então, como é que a gente vem pensando e desenvolvendo o trabalho? Com os professores, por meio do multiletramento engajado e atividade social. Então, qual a necessidade? Essa foi uma demanda dos professores, né? Assim que eu tive a primeira reunião, eles colocaram, nós ficamos muito angustiados, porque algumas crianças não falam, né? Então, são vistos até como caso de inclusão, autismo, porque não se comunicam, né? De que forma a gente pode atingi-los? Então, a gente começou um trabalho com os professores dessas primeiras necessidades, por meio da atividade social, apresentar a escola. Então, a gente foi trabalhando a língua espanhola, por meio de uma atividade social, apresentar a escola aos pais, né? Com isso vem toda a parte, a infraestrutura física, mas também toda essa percepção da infância, o que eu explico para os pais nessa língua. Outra questão que elas trouxeram, entender quando a criança não está bem, ainda mais nesse cenário da pandemia. Então, também foi a atividade social indo ao médico, né? Como é que eles entendem, como é que perguntam. E tem sido um trabalho bem interessante também, né? E o produto final, né? Que aí também que foi por uma demanda da escola, elaborar um vídeo bilíngue, onde eles podem apresentar a escola e já mostrar toda essa preocupação de atenção às famílias que não dominam e que não compreendem a língua. Então, a gente está nessa fase agora. Elas fizeram um roteiro e a gente está produzindo um vídeo bilíngue, onde eles falam da escola, falam do projeto político-pedagógico em português e espanhol.
Não, muito legal escutar vocês, Maíra e Marisol, enfim, né? Essas experiências são incríveis, né? São experiências maravilhosas aí, né? E assim, aí a gente acredita muito, né? Faz a gente acreditar muito, né, na importância e no valor do professor, né? Que consegue, assim, desenvolver estratégias, né? E pensar ações, né? A questão, assim, né, quando eu estava escutando a Maíra, Maísa, né, quando a Maísa falando tal, quando ela chegou no final, assim, daí perguntou o que é feito, né, e assim, eu queria chorar, na verdade, né, porque aí, assim, a vontade é a vontade de chorar, né, porque, assim, né, eu tenho sentido isso, né, nas colaborações, no envolvimento, né, assim, é uma demanda gigantesca, né? É uma demanda ultra complexa, né? E eu vejo assim, né, claramente, né, as limitações, né, do poder público, das equipes para desenvolver, né, as políticas públicas que são necessárias, né? E então assim, o que a gente tem, né, feito, a gente tem muito pouco, né? E aí eu acho que assim, eu quando olho, né, esse olhar meu das políticas linguísticas educacionais, eu olho para o conjunto das políticas, né? Então, quando eu comentei lá para a questão das diretrizes, por exemplo, né? Recentemente, um colega me chamou para escrever um artigo em homenagem, né, a Marilda Cavalcante, da Unicamp, e aí eu falei justamente, fiz uma análise das diretrizes do documento final, de como foi publicado, trazendo algumas dessas questões, algumas dessas problemáticas, né? Porque eu acho que, do meu ponto de vista, por exemplo, a gente precisava de diretrizes curriculares específicas para o trabalho com os imigrantes, né? Assim, não adianta querer contemplar ali de forma, né, numa discussão mais ampla sobre educação bilíngue, né? Em relação a essa questão, por exemplo, da mediação linguística, né? Eu estou também escutando os professores, né? Os professores me falaram, por exemplo, que tem um programa da prefeitura que é o programa Operação Trabalho. Eu na verdade estou tentando resolver o problema. Eu não sou da prefeitura, não tenho contrato com eles, mas eu estou pensando nas coisas para resolver o problema. Porque aí é possível, por exemplo, contratar, né, familiares dos imigrantes para estarem nas escolas e colaborarem com esse tipo de mediação, né? Então, assim, porque a gente, né, idealmente, né, a gente deveria ter espaços de acolhimento, deveria ter tradutores e intérpretes, a gente deveria ter, né, uma política constituída, né, de formação de professores, né, de engajamento comunitário. São múltiplas dimensões que deveriam existir nesse processo de acolhimento, né, que pesem os excelentes exemplos, né, o exemplo que a Marisol trouxe, o exemplo que você trouxe e outros exemplos, mas a gente tem um problema generalizado na rede, né? Eu estou trabalhando lá com um grupo são 40 professores de 20 EMEIs, né? Mas eu sei que é uma gota d'água no oceano, né? Então, assim, a minha preocupação nesse momento, e aí eu estou em diálogo com o núcleo técnico de currículo, né? Com o setor que é o setor de educação das relações étnico-raciais, que é responsável pela questão migratória, para tentar ajudá-los a pensar, né, como é que a gente desenha esse conjunto de políticas, porque assim precisa ter um desenho, essa política precisa ter um desenho, né, ela precisa ter investimento, ela precisa ter formadores, ela precisa ter, né, enfim, pessoas dentro da própria rede, né, porque assim a gente também como acadêmico a gente não resolve o problema, a gente pode ir lá dar um apoio, a gente pode fazer um estudo, a gente pode contribuir de forma pontual, né? Mas, assim, o poder público ele precisa se responsabilizar, né? Eu coloquei aí um artigo que eu escrevi para a formação de professores, em que eu faço o levantamento dessas políticas que a gente tem, o que a gente já tem aqui, focando em São Paulo, né? Que é onde a gente tem a maior parte dos imigrantes, né? Então, 1/3, né, dos novos imigrantes estão na cidade de São Paulo, né? Então a gente está no principal centro migratório, né, do país. Então eu faço um texto focando nisso, né? E a prefeitura de São Paulo, com todas as questões que tem uma das políticas mais avançadas. A gente tem uma lei municipal de imigração, a gente tem um decreto, eles publicaram agora um currículo, né? Mas ainda assim,
né, a gente não vê isso chegar nas escolas, a gente não vê isso chegar na formação de professores. Então, nesse momento que eu tenho para dizer, né, para você, mas é isso, que a gente tem são as iniciativas individuais dos diretores, dos coordenadores, dos professores que se sensibilizam, né, e criam estratégias, né, próprias, locais, né, mas em termos de política pública, esse eu acho que esse é um desafio que a gente tem agora nesse momento, assim, né? Gente, a gente ficaria aqui o resto do dia, né? Até o feriado acabar conversando, pensando em saídas, mas a gente chegou já no nosso horário. Uma peninha, mas Alan, queria te agradecer novamente, foi muito, muito bom te ouvir. Eu acho que todo mundo gostou, deve estar com a cabeça fervilhando aqui, pensando nos trabalhos, né? E eu acho que é isso. Eu queria te agradecer muito por você estar aqui, abrir, né, o LACE para você. Nem tenho essa autorização, mas estou aqui. Eu não preciso de autorização, a gente sabe. Eu tô brincando. Mas, enfim, você fique, né, claro, super bem-vindo em todos os nossos encontros, para trabalhar com a gente, conversar com a gente. Trabalhar, então, olha, está totalmente aberto. E é isso, vai lá, Fê. Não, eu só ia dizer que a gente está num projeto grande, viu, Alan, que é com a África do Sul, que se sair com a África do Sul, com a Inglaterra, se sair vai ser muito legal, e ter você como parceiro vai ser ter mais. A gente está com um projeto temático também na PUC sobre a questão do racismo e a imigração, então a Marisol, a Vanessa, a Cris, estão todas envolvidas nisso, porque também a gente atravessa com a questão feminina e tal, então vai ser muito legal a gente poder contar com a sua presença e a gente vai te explorar um pouco mais, viu? Eu queria, em nome do LACE, em nome do nosso grupo, agradecer a você, a sua participação e dizer que foi muito, muito bom e a gente vai reverberar isso por aí ainda. Muito obrigada. Gente, salva de palmas para o nosso querido convidado. Uhul! E foto! Eu vou desligar Tchau, gente do Facebook!